Nós sempre buscamos apresentar o nosso trabalho via Data Show, tendo em vista a referência bibliográfica que se usa nos nossos trabalhos, porque tudo aquilo que nós falamos aqui não são ideias nossas, são ideias pesquisadas nas obras da doutrina espírita. Então, cada tela que nós apresentamos do tema, ali já vai a fotografia da capa da obra de onde foi extraído esse trecho. Infelizmente, a gente não está conseguindo projetar, né? Mas nós vamos sempre referendar a vocês de quais as obras que o tema foi extraído. O tema que nós vamos abordar hoje é afetividade, com uma relevância em relação aos sentimentos de afeto que nós devemos cultivar em relação àquelas pessoas, aqueles nossos companheiros que nos precederam na grande jornada. Quando eu vim morar em Balneário Camboriú, isto foi lá em outubro de 1999, eu aluguei um apartamento que ficava em frente do Shopping Atlântico, bem na frente do Shopping Atlântico. Era um apartamento sem elevador, com 4 andares, sendo que o de baixo eram as garagens, e no primeiro andar, logo que se subiam as escadas, morava uma senhora de 93 anos, a dona Hilda, hoje já falecida, que era a síndica do prédio. A dona Hilda, se fosse tirado ela de síndica, ela morreria. Mas, no entanto, como todas aquelas pessoas já com idade elevada, a conversa com as pessoas já dessa idade, ela se torna relativa às nossas dores físicas. É o reumatismo, é a dor na coluna, é a dor no joelho. Os meus vizinhos, quando subiam, já saíam que era uma lista assim pelo lado para não passar e ter que conversar com a dona Hilda. Porque ali ela ficava narrando todo aquele processo, ela ainda tinha diabetes, né? E com frequência tinha crises, e eu, felizmente, uma vez tive a oportunidade assim, praticamente salvar ela, porque nós chegamos lá, bem no momento que ela estava numa crise, e tivemos que chamar os bombeiros para que eles conseguissem reanimá-la. Mas os meus vizinhos passavam por ali meio de lado já. E também, quando ficavam conversando com ela, sabe aquelas pessoas que conversam com a gente e nos olham, parece que o olhar transpassa por dentro assim, né? Nos olham, então, com a mente em outro lugar, mas só fisicamente na nossa frente. Eu, felizmente, sempre que tive a oportunidade, vou dizer a oportunidade, de conversar com ela, de subir e ela estar ali, ficava ali, ouvia todas as suas reclamações. Hoje me doeu o joelho, o reumatismo está aumentando, a dor na coluna não consigo suportar mais. Ouvia e dava atenção a ela. Porque, na realidade, o que as pessoas, e especialmente hoje, estão em falta é de afeto, é de afetividade, é de carinho, é de atenção. E por isso que nós resolvemos abordar este tema nesta noite. Este tema ele é baseado no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, nos evangelhos de Mateus e João, e o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Esta é a referência bibliográfica do nosso trabalho de hoje. Um dia perguntaram ao Chico: Chico, o que é viver? E Chico, naquela humildade que só detém as grandes almas, disse que viver é dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos muito, porque um dia eles se vão e nós ficamos com aquela impressão de não tê-los amado o suficiente. Quem de nós já na vida não passou pela situação de nos separarmos, mesmo que temporariamente, levado pela eternidade da vida,
algum ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, pessoas que nós muito gostamos, e no final sentirmos aquela sensação que eu podia ter amado mais. Porque na realidade, nos nossos dias aqui na Terra, nós nos economizamos, nós temos vergonha às vezes de dizer para a pessoa que eu a amo, e com isso, quando o tempo passa, nós verificamos que o tempo passou mesmo, e nós deixamos de fazer alguma coisa. Eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai, e quando lá eu trabalhava numa época no Banco do Brasil, e recebi uma transferência para uma outra cidade por aprovação de um concurso, e ele, como tinha relação com alguns políticos daquela época, me disse assim, se eu não quisesse ir, que ele conseguia falar com o doutor Pratini de Moraes, alguém deve ter conhecido, que era ministro naquela época, para ver se ele conseguia para eu ficar. Aí eu disse para ele, não, se quiser, tudo bem, né? Claro, meu interesse é ficar, mas sabe, santo de casa não faz milagre, era a cidade onde eu havia nascido, e então deixei que ele fizesse isso. Quando eu estava fazendo a mudança, no dia da mudança para uma cidade que ficava a 400 quilômetros de onde eu morava, me chega ele contente com um telex, não sei se alguém lembra disso naquela época, aquelas máquinas gigantescas que numa cidade a gente batia, outra pessoa recebia as letrinhas se mexendo lá, parecia até que tinha um espírito batendo na máquina, né? Porque elas iam se mexendo. E ele chegou muito contente com aquele fax telex lá, dizendo que se eu quisesse ficar, podia ficar. Daí eu disse para ele, não pai, então, já estou com a mudança no caminhão, ali já estava carregado para ir embora, que ia falar com a minha mulher para ver o que ela dizia a respeito daquilo. Aí conversamos, decidimos e resolvemos ir. No final da tarde, eram umas 5 horas da tarde, eu fui, porque a minha casa era próxima da casa dele, fui lá dizer para ele o que a gente havia decidido. Ele estava sentado na mesa, tomando um café com os pães caseiros que a mãe fazia, e eu cheguei para ele e disse, pai, olha, a gente esteve pensando e resolvemos ir. Resolvemos ir porque a única coisa que nos prende aqui era uma casa que a gente havia acabado de construir. Foi isso que eu disse para ele. E ele diz assim, eu gostaria, eu tinha, a minha primeira filha naquela época tinha 1 ano, eu acredito, e ele disse, olha, eu gostaria que vocês ficassem, por causa da minha neta. Tudo bem, eu disse aquilo, fui embora, dormimos a noite na casa dele, no outro dia fomos embora, e o tempo passou e eu soube através de uma senhora que trabalhava na LBA, a antiga Legião Brasileira de Assistência, era uma entidade assistencial do governo, que ele tinha ficado muito chateado com aquilo. Eu depois, já morando aqui, nesse prédio, em frente ao Shopping Atlântico, um dia estava sentado na sacada, lendo uma obra de André Luiz, Ação e Reação, e me deu aquele insight, assim, um estalo na cabeça, e eu verifiquei a tremenda ignorância, a tremenda besteira que eu havia dito para minha família, para o meu pai, que a coisa mais importante que me ligava à minha cidade era um monte de tijolos que, trabalhando, eu poderia refazer de novo. No entanto, na época que eu convivi com ele, uma época mais antiga, a gente sempre se deu bem, mas era aquele tipo de relação ali, né? Ele dizia que pau é pedra, a gente tinha que obedecer. Imagine se ele ia chegar naquela época e dar um beijo nele. Aquilo ali, homem beijar homem, né? Não se imaginava naquela época. Mas o meu irmão, que veio 11 anos depois, já tinha essa cultura de mais aproximação a ele. E eu tive, quando ele adoeceu, ele morreu de câncer, eu já morava aqui, eu trabalhava na Caixa Federal no Navegante, eu tive a oportunidade de ir diversas vezes lá, cuidar dele, esfregar seus pés, dizer para ele que eu amava muito, que eu já havia dito numa carta que eu escrevi para eles, meu pai e para minha mãe, um dia que me deu esse estalo na cabeça, ali no apartamento onde eu morava. Tive a oportunidade de dizer que eu muito amava, que ele era muito importante, mas mesmo assim, como certamente em diversos
de alguns presentes, ficou aquela sensação que eu poderia ter amado mais, que poderia ter feito mais. Mas isto é de se compreender, porque nós somos seres espíritos ainda em ascensão, e nós vivemos num planeta jovem, que tem apenas 4 bilhões de anos, segundo nos informam os espíritos e os cientistas, e a vida na Terra começou a ser semeada há 2 bilhões de anos. Há 2 bilhões de anos, os primeiros germes, os primeiros princípios vitais foram semeados sobre o protoplasma, e daí então, através do desenvolvimento de bilhões e bilhões de anos, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e posteriormente o que nos encontramos hoje, que é o reino hominal. É importante ressaltar aqui que nesse reino hominal é onde nós adquirimos consciência, onde nós temos a possibilidade de expandir a nossa consciência através da cultura, através dos estudos, dos ensinamentos e praticá-los na vida. É aí no reino nominal que o princípio vital adquiriu o livre-arbítrio, a liberdade de nós construirmos e reconstruirmos a nossa vida. Kardec pergunta na questão 44 do Livro dos Espíritos, de onde vieram os seres que vivem hoje sobre a Terra? E Kardec e os Espíritos respondem que quando a Terra estava propícia, quando o protoplasma se formou, foram semeados os primeiros germes, os primeiros vírus, e quando houve a possibilidade da aglutinação dessas sementes, vamos assim dizer, como quem semeia a sua hortinha em casa, a sua planta, eles se reuniram e formaram as diversas espécies. Portanto, nós, com certeza na grande maioria, somos espíritos originários aqui da Terra, vivemos na nossa casa, que é aqui na Terra, e temos possibilidade de galgar outros mundos mais evoluídos, ou ser também atraídos para mundos inferiores, se caso nós não seguirmos o modelo de evolução, o nível de evolução do planeta. É assim, portanto, que nós nascemos aqui neste planeta, que tem 4 bilhões de anos de existência. E a maioria de nós que nascemos aqui, somos recebidos, segundo pesquisa de filósofos franceses, 98,8% das crianças que nascem aqui na Terra são recebidas com muito amor, com algumas exceções. Nós, como pais, preparamos aquele ambiente delicioso, maravilhoso. Eu agora recebi um netinho que tem uns 6 meses de vida. Minha filha está maravilhada com aquela criança que só sorri, ela me manda os vídeos todas as semanas, aquela criança coisa mais linda, só sorrindo. Aquele amor todo que nós dedicamos para receber aquele Espírito que nos escolheu para nascer naquela família. Portanto, é preciso entender, como diz André Luiz em Ação e Reação, nós não estamos em nossa família por acaso. Quando nós temos aquela sogra, né, que é um pé no saco, aquele irmão que é uma mala, aquela mulher que gasta todo o nosso cartão de crédito, ou vice-versa, porque hoje as mulheres, muitas, têm ascensão profissional muito melhor que os homens. Quando nós temos aquela diferença com aquele tio, aquela rusga, quando chega um momento que o casal se separa porque não se aturam mais, é por uma razão muito simples para quem compreende as leis da vida. Estamos reunidos novamente para parar as arestas, as diferenças que nós destruímos no passado. Por isso, estamos reunidos de novo. E se não apararmos essas arestas, se não aprendermos a conviver com a sogra, ou se não aprender a conviver com o irmão, nós certamente nos encontraremos no futuro novamente para um dia acertar as contas. Porque é assim que é a lei da vida, é assim que Deus rege o universo, nos dando oportunidades e mais oportunidades de nos reconstruir, de nos refazer. André Luiz diz em Ação e Reação,
O plano espiritual reúne espíritos reciprocamente faltosos numa mesma família, a fim de que, também em conjunto, agora, reparem arestas, refaçam o que também juntos no passado destruíram. Olha a importância disso aí, né? É a oportunidade de restabelecerem laços de fraternidade e amor. Assim é a divindade. Ela sempre está nos dando possibilidades de nós nos reconstruirmos, de reconstruir a vida, de atarmos os nossos laços de amor. O professor Luiz Almeida Martins Filho, em sua espetacular obra Motivando para Vencer, apresenta uma pesquisa realizada por filósofos franceses a respeito da vida. E eles dizem assim na sua pesquisa, que o ser humano vive 70% da vida no passado, se lamentando pelas coisas erradas que fez no passado, sentindo culpa das suas deficiências, daquilo que fez errado, se lamentando porque deixou de fazer isso e aquilo. Às vezes nós temos insucesso na vida e começamos a rever o passado e começamos, se eu não tivesse feito isso, hoje eu faria diferente. E se nós todos aqui refletirmos sobre isso, vamos verificar que infelizmente somos assim. Nós vivemos muito mais no passado e também no futuro. Segundo essa pesquisa, 25% de nós vivemos tensos, ansiosos com as coisas que vão acontecer amanhã, e eu quero hoje já estar lá. A minha mãe, hoje ela tem 93 anos, ela morava numa cidade que fica 100 quilômetros de um centro maior, e ela ia ali com frequência consultar. Se ela tinha que pegar o ônibus amanhã de manhã, hoje ela já estaria lá. Ela não dormia à noite preocupada porque amanhã tinha que viajar. André Luiz conta um caso de um empresário brasileiro que se suicidou porque a sua firma estava em falência e no dia seguinte as ações da Bolsa de Valores triplicaram e a sua família enriqueceu e ele estava já no outro lado da vida. Porque, como diz Chico, tudo passa, mas é preciso termos paciência e aguardar com calma que as coisas vão se resolvendo. Mas não, nós somos ansiosos. Então, 25% da nossa vida nós passamos tensos, ansiosos, com devaneios, vivendo um futuro que ainda não chegou. E sobra o que para a gente viver, pessoal? 5%. Então nós vivemos na realidade 5% da nossa vida, segundo a pesquisa dos filósofos franceses. A maioria de nós passa pela vida e não vivemos. Nós passamos pela vida e não vivemos. Existe um ditado sul-americano que diz: aqui agora que eu sou, aqui agora que eu existo, aqui agora que eu vivo, aqui agora que eu posso realizar as coisas com a minha inteligência, com os meus conhecimentos, para que o meu futuro possa ser promissor. É neste momento, neste segundo, neste instante que eu sou. É neste momento que eu posso decidir. Eu não posso decidir ontem. Eu não posso decidir amanhã, pois eu estou vivendo agora no momento presente. No momento presente é que eu sou. Infelizmente nós somos só 5%. E por isso o professor Marins diz assim: não se economize, doe-se ao momento presente, faça a diferença, saia de cima do muro, realize, conquiste, progrida, ame indistintamente, sempre. Para ele, viver é concentrarmos toda a nossa inteligência, toda a nossa vontade no momento presente, porque a vontade é que constrói, que realiza. Deus, com a sua vontade, constrói os mundos. Observem que o momento da vida é aquele momento aqui e agora, porque o passado que passou, que nós ficamos lamentando sempre, muito, não me pertence mais. O passado não me pertence mais. Eu não posso modificar o passado. E o futuro não me pertence ainda.
E como nós sabemos, o futuro é o resultado das leis da vida, da lei da ação e reação, será consequência do que eu fizer aqui e agora. Por isso que eu preciso viver o momento presente, construindo, fazendo, porque se eu quero que o meu futuro vá ser melhor do que é hoje, eu preciso realizar agora, eu preciso usar a minha inteligência agora, eu preciso usar a minha vontade agora. O futuro é uma incógnita ainda, mas ele será resultado com certeza do que eu construir agora. Se eu semear amor, esperança, bondade e perdão, o meu futuro com certeza será um futuro de amor. Mas se eu semear discórdia, se eu não aprender a perdoar, se eu ficar pisando por cima das pessoas, se eu for orgulhoso e não for humilde, o meu futuro será cheio de espinhos, com certeza. O meu futuro, e inclusive o meu presente, eu posso modificar para melhor, amando, perdoando sempre. Inclusive Emmanuel conta uma história de um trabalhador espírita aqui do Brasil também, que ele era uma pessoa maravilhosa, todo mundo gostava dele, ele sempre estava na atividade, sempre ajudando um no outro, e de repente souberam que no trabalho dele sofreu um acidente, havia decepado um dedo. Daí o tempo passa e numa reunião na casa espírita, os mentores espirituais informam que numa reencarnação passada, esse companheiro havia sido um senhor dos engenhos, e ele havia triturado na moenda de cana-de-açúcar o braço de um escravo, e a sua consciência lhe pede que ele reencarne agora, pedindo para perder também o braço. No entanto, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu trabalho, ele vem perder apenas um dedo, nos mostrando incontestavelmente que nós podemos modificar aquilo que alguns espiritualistas chamam de karma para melhor, através das nossas ações no bem. André Luiz, em Respostas da Vida, diz que cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A nossa existência é a soma de tudo aquilo que fizemos até hoje. Uma frase muito sábia, que nos dá responsabilidade. Nos mostra que nós, e somente nós, somos responsáveis por aquilo que construímos. E o que nós somos hoje é o resultado daquilo que nós construímos no passado. Divaldo Franco nos alerta muito que nós estamos vivendo a nossa mais importante reencarnação. Porque a divindade nos deu a oportunidade de reencarnarmos num momento de transição do planeta. É o momento da derrocada de todos os nossos preconceitos morais. É o momento em que nós estamos nos reabilitando para o melhor. É um momento, como ele diz, ímpar na evolução da humanidade. E nós, pela bondade divina, estamos tendo, olha um detalhe, estamos tendo a responsabilidade de construir o mundo, ou melhor, de reconstruir o mundo na presente existência. Que façamos a diferença, que não sejamos simplesmente mais um cidadão que passou pela vida e não viveu. Que possamos refletir sobre a vida e em cada momento, em cada segundo da nossa existência, possamos sempre fazer o melhor. E o detalhe que nós trouxemos de maior importância quando tratamos de afetividade é refletirmos sobre quem são as pessoas mais importantes nas nossas vidas. E se nós jogássemos uma pergunta ao ar para todos nós: quem são as pessoas mais importantes na nossa vida? Com certeza, talvez a maioria de nós disséssemos que são os nossos filhos. Sem polêmica nenhuma, com certeza, eles são importantes. No entanto,
convém refletir que quando nós nascemos na terra, pela bondade de nosso pai e nossa mãe que nós escolhemos para nascer, se não fosse o cuidado deles, nós não sobreviveríamos. Eu, por exemplo, quando nasci eu, meus filhos, os meus irmãos, todos com aquele problema de bronquite asmática. E meu pai e minha mãe passavam as noites comigo em uma cadeira de balanço, sentados me embalando para que eu sobrevivesse. O meu pai, de madrugada, ele saía em cidade pequena, tem aquele farmacêutico que quebra o galho de todas as horas, a busca de remédios, injeções, para que a gente conseguisse dormir. Sem os nossos pais, nós não sobrevivemos. Mas aí chega aquele momento da pré-adolescência, quando nós somos infantos juvenis, que às vezes temos até vergonha quando o pai ou a mãe nos leva na escola, em alguma festinha, para que os amigos não nos vejam quando o pai ou quando a mãe dá um beijo, um abraço, ou aquela recomendação de pública, não faz isso, não faz aquilo. E os pré-adolescentes dessa idade terminam às vezes ofuscando a imagem dos pais, porque nesse momento os nossos amiguinhos é que são as pessoas que nós queremos representar, às vezes aquilo que não somos, porque somos infantis ainda. Mas aí vem a juventude, e na juventude quem passa a ser as pessoas mais importantes para nós? O namorado, a namorada, o amigo, e depois casamos, e aí quem é mais importante? O marido, a mulher, e assim é a vida. No entanto, se os nossos pais não existissem, nós não estaríamos aqui. Sem sombra de dúvida, e de acordo com o que lemos, não estamos com a tela para apresentar, mas o que diz no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que diz lá na Bíblia também: honrai vosso pai e vossa mãe para que tenha vida longa na terra. Não é nós que estamos dizendo aqui que as pessoas mais importantes das nossas vidas são os nossos pais. Já muito antes de Jesus, 500 anos antes de Cristo, as Escrituras já diziam isso aí: honrai vosso pai e vossa mãe. Porque eu, por exemplo, quando eu nasci, a minha mãe quase morreu. Depois eu tive mais uma irmã, e depois o meu último irmão mais novo, que a minha mãe também quase morreu. Ela podia ter optado por nos abortar, para preservar a sua vida, e assim não fez. E hoje eu tenho espelhado assim no meu irmão, que mora perto dela, lá a 100 quilômetros, o cuidado, a dedicação que ele tem por ela. Ele faz o possível e o impossível. É o meu espelho de vida. Eu gostaria de um dia chegar à perfeição moral que ele tem, pela dedicação àquelas pessoas que nos precederam, aquelas pessoas que com seus cabelos brancos guardam a experiência, guardam sabedoria que muitas vezes não se adquire em bancos escolares. Não se trata de uma reflexão, se trata de um fato, porque se algum de nós, porventura aqui, ainda tenha algum problema, alguma divergência com seus pais, dê um jeito de resolver, porque com certeza está infringindo a lei divina, que está lá nas Escrituras. Aproveite quando é tempo de resolver isso aí. Não existe justificativa em hipótese alguma, em hipótese nenhuma, para algum de nós que somos conhecedores da doutrina de Kardec, termos qualquer espécie de divergência com um pai ou com uma mãe, seja o que eles forem, tenham nos abandonado, não liguem para nós, não nos deem importância, porque com certeza esta situação ela vem do passado, às vezes de milhares de anos, porque nosso pai e nossa mãe são espíritos imperfeitos como nós, e tem por trás um passado milenar que nós desconhecemos. Por isso, meus amigos, em hipótese alguma se justifica qualquer tipo de desentendimento com aqueles que nos deram a vida. Com relação
relação aos nossos pais, aos nossos filhos, realmente são importantíssimos. Mas é muito mais importante ainda, porque com eles nós temos a responsabilidade de educá-los. Olhem a importância disso aí. E como diz Lourdes Catherine, os dois maiores presentes que podemos dar aos nossos filhos são raízes éticas e asas de liberdade. Está em sua obra Amar Também Se Aprende. Porque nós não educamos filhos com palavras ou apenas com livros. Nós educamos com o nosso exemplo. O nosso exemplo ético. O pai é o herói do filho. E é através das atitudes do pai que ele se educa, que ele se cria. A mãe é a rainha do filho ou da filha. E, segundo as suas atitudes éticas, é que os filhos lhe seguem. Por isso vejam, a grande importância, a grande responsabilidade que nós temos com relação aos nossos filhos, além de amá-los incondicionalmente. Por isso aqui, meus amigos, eu queria deixar registrado nesse nosso trabalho de hoje a importância da atenção e do afeto que nós devemos dispensar àquelas pessoas do nosso convívio, especialmente os nossos antepassados, especialmente os nossos filhos, porque muitas vezes nós deixamos de dizer a eles o quanto nós os amamos. Às vezes, no afã de conquistar bens materiais, trabalhamos e deixamos de lhes dar atenção. Quanto importante é aquele momento que nós estamos junto com o nosso pai, com nossa mãe. Eu tenho um amigo que é prefeito lá em Mato Grosso. Há 15 dias ele veio visitar a mãe e dessa vez ele não se hospedou na casa da mãe. Um amigo lhe ofereceu um apartamento aqui na Barra Norte para que ele ficasse lá. Aí a mãe estava muito melindrada com isso. E num domingo, há 15 dias atrás, ele nos convida para um churrasco lá nesse apartamento e onde ela estava. E começou aqueles comentários sobre isso, porque ele não foi lá, não me levou para jantar fora e tal. Aí eu disse para ele: meu amigo, aproveita cada segundinho, cada segundo que você está perto da sua mãe. Esse momento, ele passa e não volta mais. E o que a mãe e o pai quer nessas alturas da vida é apenas uma coisa que não custa nada, que é de graça, que é atenção, que é afeto, que é carinho, que é amor. Isso nada custa. Por isso, não perca um segundinho desse minuto, porque eles jamais vão voltar. O amor é a razão da nossa existência. Nós viemos para cá para aprender a amar. E não importa o tipo de amor. E como diz Divaldo, não nos importemos se os outros nos amam, mas façamos a nossa parte. Amemos a tudo e a todos incondicionalmente, porque esta é a razão, é para isso que nós viemos aqui na Terra, para aprender a amar. E gostaria de convidá-los, para encerrar a minha fala desta noite, a que façamos um mutirão do perdão, que aproveitamos, na realidade, agora em março é que o ano começa, né? Terminou o carnaval, o verão, as festas, as férias, que façamos um mutirão do perdão, que verifiquemos, cada um de nós aqui presentes, as pessoas que nós temos desavenças, as pessoas que nos humilharam, as pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos traíram, que nos feriram, e busquemos perdoá-las. Porque se nós não nos perdoarmos, nós vamos viver, às vezes, milhares e milhares de reencarnações nos perseguindo. O perdão, com certeza, se assim fizermos, vai nos dar um gigantesco passo com relação ao nosso progresso espiritual. Lembrando que perdoar não é esquecer. A gente não vai esquecer. Quanta coisa a gente quer lembrar da nossa vida e a gente não consegue. Quanta coisa a gente quer esquecer e a gente não consegue. Perdoar é não devolver ao outro que nos magoou na mesma moeda. Não façamos isso.
com certeza iremos crescer. E lembrando de Chico, aproveitemos o momento de agora para dizer às pessoas que elas são importantes, para dizer a elas que nós as amamos muito. Por isso, eu que costumava deixar muitas coisas para amanhã, resolvi dizer hoje o quanto você é importante para mim. Porque quando acordei pela manhã, uma pergunta ressoava na acústica da minha alma: e se não estivermos juntos amanhã? Então, hoje eu quero me deter um pouco mais a seu lado, ouvir suas ideias com mais atenção, observar seus gestos mais singelos, decorar o tom da sua voz, seu jeito de andar, de correr, de abraçar. Porque, se amanhã não estivermos juntos, eu quero saber qual é a sua comida preferida, a música que você mais gosta, a sua cor predileta. Hoje eu vou observar seu olhar, descobrir seus desejos, seus anseios, seus sonhos mais secretos e tentar realizá-los. Porque, se amanhã não estivermos juntos, eu quero ter gravado em minha retina o seu sorriso, o seu jeito de ser, as suas manias. Hoje eu quero fazer uma prece ao seu lado, descobrir com você essa magia que lhe traz tanta serenidade. Quero subir aos céus com você, pelos fios invisíveis da oração. Hoje eu vou me sentar com você na relva macia, ouvir a melodia dos pássaros e sentir a brisa acariciando o meu rosto, colado ao seu, em silêncio e sem pressa. Hoje eu vou lhe pedir por favor, agradecer, me desculpar, pedir perdão. Sabe, eu sempre deixei todas essas coisas para dizer amanhã, mas o amanhã é apenas uma promessa. Hoje é o presente. Assim, se não houver amanhã, eu quero descobrir hoje qual é a flor que você mais gosta e lhe ofertar um belo ramalhete. Quero conhecer seus receios e aconchegar em meus braços e lhe transmitir confiança. Sabe, eu sempre costumo deixar as palavras gentis para dizer amanhã, carinhos para fazer amanhã, muita atenção para prestar amanhã, mas o amanhã talvez não nos encontre mais juntos. Eu sei que muitas pessoas sofrem quando um ser amado embarca no trem da vida e parte, sem que tenham a chance de dizer o que sentem. E sei também que isso é motivo de muito remorso e sofrimento. Por isso, eu não quero deixar nada para amanhã, pois se o amanhã chegar e não nos encontrar juntos, você saberá tudo o que eu sinto por você. Nada ficará pendente. Quero registrar na minha alma cada gesto seu. Quero gravar em meu ser, para sempre, o seu sorriso. Pois se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo, mesmo estando temporariamente separados. Sabe, eu não sei se o amanhã chegará para nós, mas sei que hoje eu posso dizer a você o quanto você é importante para mim. Seja você meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, meu irmão, um amigo talvez. Você vai saber hoje o quanto é importante para mim. Porque se não houver amanhã, hoje é o melhor período de tempo na direção do tempo sem fim. Que Deus nos ilumine a todos, para que todos nós também possamos iluminar todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho. Boa noite.